Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E como a gente sabe que vocês gostam muito de comparativos, né? Hoje a gente trouxe mais dois carros para colocar frente a frente, né? Dois concorrentes diretos, dois carros inclusive muito similares. Muito similares, dois SUVs compactos que derivam de plataformas de veículos maiores, com transmissão automática de 6 marchas, tradicional, motor 1.0 e 3 cilindros e turbinado e com injeção direta. Pô, a gente tá falando de clone, né? Quase isso. A gente tá falando de dois carros que realmente são bem similares. Do lado de cá a gente tá falando do T-Cross Comfortline e do lado de lá a gente tá falando do Creta Limited. Os dois são as versões intermediárias aqui da linha, né? Que teoricamente teriam o melhor custo-benefício aqui dos dois, né? Bons Sim. equipamentos, motor econômico e tudo mais. Então hoje a gente separou o dia para botar os dois frente a frente aqui e dizer uma vez por todas qual que é o melhor SUV compacto 1.0 turbo do Brasil. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do Drive On você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E para seguir a mesma metodologia que a gente já usou em outros comparativos, né, com Renegade, com C4 Cactus, com 2008, com U1 Plus, a gente vai avaliar esses dois modelos aqui em diversos aspectos. Então a gente vai falar de preço, consumo na cidade, na estrada, suspensão, dirigibilidade, desempenho, espaço interno, acabamento, porta-malas, equipamentos, conectividade, ergonomia, segurança, seguro, revisão e garantia. Ok, muito bom. E para cada um desses aspectos a gente vai dar a nota 0 para os dois, caso os dois sejam ruins, 1 para os dois, caso os dois sejam bons e muito similares, ou 1 para um, 0 para outro, caso existe uma superioridade aqui. Muito flagrante em um deles, isso aí. Exatamente. Então, a gente já vai começar aqui falando sobre preço. Perfeito. A gente selecionou essas duas versões aqui exatamente porque são carros com preços muito similares, né? Os dois ali na faixa dos 150 mil reais. Mas para ser mais específico, aqui no caso do T-Cross a gente está falando de um carro um pouquinho mais caro, né? Aqui no T-Cross a gente está falando de um carro que custa 152.990, enquanto lá no Creta a gente está falando de um carro que custa 147.290. Pouco mais de 5 mil. 5.500 reais ali de diferença, não é uma diferença tão grande assim, mas não deixa de ser um ponto ali que a gente já começa pro Creta. Mas deixando muito claro que a gente está falando de preço, né? Não custo-benefício. Exato, porque sempre tem o comentarista sabichão, mas é custo-benefício que tem que ser dito. Mas aí o custo-benefício vocês vão concluir ao longo do vídeo. Exatamente. Preço puro e simples, aqui a vantagem é do Creta. 5 mil reais não é uma diferença exatamente desprezível, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do motor, Davi? Eu te chamo aqui para apresentar os dois. Tá bom, bora lá. Bora. Além do conjunto mecânico, que segue uma receita muito parecida nos dois, a gente tem outra familiaridade entre esses dois carros. A plataforma, a construção, vieram, né, as duas, de veículos maiores e mais caros, o que trouxe para esses dois carros bons dotes, bons atributos em termos de isolamento, dirigibilidade e comportamento, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas realmente a principal semelhança é a receita que esses dois carros usaram. Motores 1.0, 3 cilindros, totalmente em alumínio, com turbo, um turbo pequeno, downsizing, com injeção direta e um câmbio automático tradicional epicíclico de 6 marchas. Os dois carros têm motor totalmente alumínio, duplo comando de válvulas e lá debaixo do capô do Hyundai a gente tem o motor Kappa TGDI, também usado na família HB20, e aqui a gente tem o famoso 200 TSI, que até bem recentemente era utilizado no Polo e ainda utilizado em Virtus e Nivus. Lá no Hyundai a gente tem sempre 120 cavalos de potência, seja com álcool, seja com gasolina. De torque, nós temos 17,5 kgfm, também independente do combustível. Aqui no T-Cross o jogo já é um pouquinho diferente. Com gasolina ele é mais fraco, ele vai a 116 cavalos de potência, mas no álcool ele ganha 12 cavalos, uma diferença bem grande, vai a 128. Enquanto o torque é sempre o mesmo, 20,4 kgfm ou 200 Nm, daí vem o 200 TSI. Uma coisa de construção que eu acho que é válida dizer. Aqui no T-Cross a gente tem a sincronia das polias por correia dentada tradicional, com troca a cada 5 anos ou 120 mil quilômetros, e lá no Creta a gente tem corrente com uma troca a cada 240 mil quilômetros, então é um intervalo mais amplo aí para a troca desse componente.
E isso tudo, como que se traduz, né, na prática, como que esses dois carros ficam? O T-Cross é bem pouquinho mais leve, 1.252 kg e 1.270 no Creta. Mas ele é também mais torcudo e aqui o câmbio é mais esperto. A programação dele aproveita melhor esse torque, a programação dele é mais rápida, a programação dele é mais inteligente no final das contas. Então aqui a gente tem um carro que chega ao 100 em 10,4 segundos e máxima de 184 por hora. E lá no Creta, um carro que chega ao 100 em 11,5 segundos com máxima de 180 km por hora. Aqui um câmbio automático Aisin, que também fornece para Peugeot, para Jeep, para Citroën. E lá um câmbio próprio da Hyundai. Lembrando que a Hyundai, inclusive, uma das principais fornecedoras de câmbio do mundo. Enfim, o ponto de desempenho vai para o T-Cross. É um carro mais ágil, por mais que não seja mais rápido em termos de velocidade máxima, mas é um carro mais ágil, mais espertinho, que traz uma sensação maior de presteza no trânsito. Obrigado pela excelente explicação, Davi. E esses carros têm outra similaridade, que são as dimensões. É claro, a gente está falando aqui de dois SUVs compactos, então é de se esperar que sejam carros com dimensões parecidas. Mas não significa que elas são iguais, cada um deles tem as suas próprias vantagens. Aqui no Creta a gente está falando de um carro mais alto, mais largo e também mais comprido. Enquanto aqui no T-Cross a gente está falando de um carro que tem um entre-eixos mais longo. E o que significa isso na prática? Bom, esses dois carros são os carros mais espaçosos aqui da categoria quando a gente fala do espaço lá de dentro e também não deixam muito a desejar quando o assunto é aqui o porta-mala. Aqui no T-Cross a gente tem 373 litros de porta-mala, que podem ser expandidos até 415 com um ajuste ali da inclinação do banco traseiro. E olha, indiscutivelmente a gente está falando de um porta-mala bem fundo, né? A gente tem uma altura aqui bem bacana que cabe até esse tonel aqui, esse galão de 50 litros. Além disso, a gente também tem uma solução muito inteligente aqui de prateleira, né? A gente está falando de uma prateleira aqui que consegue ajustar o porta-mala na opção mais alta para ele ficar plano aqui na mesma altura do batente, ou então na posição mais baixa, quando você vai para cá, você ganha aqui um pouquinho mais de espaço. É um porta-mala bem prático, com um bom acabamento, tem uma tomada 12 volts ali atrás, tem iluminação e tem também aqui esses ganchinhos que conseguem segurar essa abertura aqui quando você vai acessar o step. Bom porta-mala, né? Sem dúvida alguma, chega até perto ali de alguns SUVs médios. E aqui no Creta a história não é muito diferente. A gente também está falando de um porta-mala muito bom. São 422 litros de porta-mala, com um excelente acabamento também, um tecido aqui de ótima qualidade, com um plástico aqui na lateral, bons nichos aqui dos dois lados e também iluminação. Mas aqui a gente tem uma diferença de concepção. Enquanto lá a gente tem um porta-mala que é mais fundo, né, mais alto, e conseguiria levar aqui o nosso galão de 50 litros em pé, aqui já não é possível. Mas por outro lado, aqui a gente consegue levar ele deitado, coisa que lá no T-Cross não é possível. Então bom, quando a gente fala aqui de porta-mala, né, seja pela litragem ou pela utilização, eu acho que vale dar um ponto aqui pro Creta, mas não por uma diferença muito grande. Mas se no porta-mala o Creta leva uma pequena vantagem, aqui pelo lado de dentro do T-Cross é um carro indiscutivelmente muito espaçoso. Então a briga aqui é bem difícil. A gente está falando de um carro que tem 12 dedos de espaço entre o meu joelho e o banco da frente, um carro que tem também bancos bem compridos com uma boa inclinação e um túnel aqui central que não é dos mais altos. Então eu consigo ter um bom espaço para o meu pé, seja aqui embaixo dos bancos ou também aqui na lateral. Sem dúvida alguma, esse entre-eixos mais longo aqui do T-Cross é uma baita vantagem aqui pelo lado de dentro. A gente está falando de um carro que tem um entre-eixos da mesma tamanho ali do Virtus, que é bem maior do que a gente encontra ali no Nivus e também no Polo. Essa é o segredo aqui de uma plataforma modular, como é o caso da MQB usada aqui pelo T-Cross. Mas o Creta definitivamente não fica para trás. Aqui a gente está falando de um carro também com um espaço muito bom. Para a perna eu tenho um pouco menos de espaço, eu tenho 8 dedos aqui entre o meu joelho e o banco da frente. Lembrando que tanto aqui no Hyundai quanto no Volkswagen, o banco da frente está configurado para o Davi, que tem 1,77 m, e eu, que tenho a mesma altura, estou sentado aqui no banco de trás. Porém, apesar de menos espaço para o meu joelho, o Creta também tem as suas vantagens. Além de um banco extremamente longo que dá um bom apoio para a minha perna, eu tenho também um assento mais relaxado, que eu consigo ficar mais deitado do que eu conseguia lá. Espaço para a cabeça dos dois é excelente. Mas aqui a gente tem um carro mais largo, né? Não só de dimensões externas, mas também é perceptível aqui pelo lado de dentro. Então, se tiverem 3 adultos sentando aqui no banco de trás, no Creta talvez você tenha um conforto um pouco maior.
No final das contas, eu vou dar um ponto aqui para cada um. Não é justo falar que qualquer um dos dois carros aqui merece essa vitória, porque a gente está falando, sem dúvida alguma, dos dois SUVs compactos mais espaçosos aqui pelo lado de dentro. Maior, inclusive, do que SUVs médios, como, por exemplo, o Corolla Cross e também o Jeep Compass. Mas, e de segurança, hein? Como é que é? Bom, a gente está falando aqui de dois carros que têm plataformas que são derivadas de modelos médios, o que teoricamente seria um bom sinal aqui em segurança para os dois modelos. E de fato, tudo começa bem. A gente está falando de dois carros que têm controle de tração, controle de estabilidade, 6 airbags, ABS e também discos de freio nas rodas traseiras, o que é uma coisa interessante aí quando o assunto é segurança. Porém, a gente começa a diferenciar um pouquinho quando a gente está falando aqui que o T-Cross é um carro feito para mercados globais, inclusive europeu, enquanto aqui no Creta a gente está falando de um carro feito para mercados emergentes, ou seja, com uma estrutura um pouquinho mais simples. E isso fica muito claro quando a gente percebe dois aspectos. O primeiro é a nota ali dos testes de colisão, aqui 5 estrelas no T-Cross, no Global NCAP e também no Latch NCAP, enquanto aqui no Creta a gente ainda não teve o teste aqui pelo Latch NCAP dessa nova geração, mas pelo Global NCAP ele recebeu apenas 3 estrelas, ou seja, uma vantagemzinha aqui nesse aspecto. Outro ponto também que diferencia a segurança aqui dos dois carros é que aqui no Creta a gente está falando de um modelo que não tem nenhum assistente de direção, nada mesmo. A gente não tem piloto automático adaptativo, a gente não tem frenagem automática, a gente não tem também sensor de fadiga ou então o Post Collision Brake, né, que freia o carro após um acidente. Equipamentos que a gente já encontra aqui no T-Cross Comfortline de série nos modelos mais recentes ali 2022 e 2023. Ou seja, quando o assunto é segurança, um pontinho aqui para o T-Cross. Mas vale lembrar que as versões mais completas aqui do Creta, né, com motor 2.0, a Ultimate, a gente já tem aqui um conjunto de assistência de direções, inclusive mais completas do que a gente encontra nas versões de topo do T-Cross. Mas a sensação de dirigir o carro é tão importante quanto todos esses outros aspectos que a gente já comentou. Então, bora começar dando uma voltinha aqui no Creta. Eu vou no volante, o Davi vai como passageiro e a gente fala um pouquinho sobre como que é a sensação de dirigir aqui o SUV da Hyundai e depois a gente troca e a gente fala um pouquinho também sobre o Volkswagen. Bora lá! Bora lá então. Vale lembrar que ambos os carros têm chave presencial, né? Então, para você dar a partida no carro, basta você estar com a chave no bolso, igual que eu tô aqui. Não tem mistério absolutamente nenhum. Ela também funciona dentro da mochila e bolsas, tá? Mas, começando a andar aqui com o Creta, eu acho que a sensação como um todo de dirigir esse carro é muito positiva, né? É um carro com uma direção leve, com um motor que tem uma boa resposta, né? A gente não tá falando de um carro fraco nem nada do tipo. Sim. Uma suspensão que em vias mais tranquilos como essa aqui é bem confortável. É um carro bem silencioso de rodar. Bem silencioso, exatamente. A gente está falando de um carro que tem um bom isolamento de vento, de pneus. Talvez o único ponto que eu reclamaria um pouquinho aqui de isolamento dele é que em baixas rotações a gente tem um motor que vibra um pouquinho e que você ouve um barulho que parece um barulhinho de motor diesel, né? Um grrr especialmente no início, né? Com motor frio. Exatamente. É bem perceptível. E com o motor frio também vibra, né? Você escuta até a percepção que passa, é a placa, né? Aquele revestimento térmico do escapamento vibrando, parece que você escuta ele. Então, falta um pouquinho mais de capricho nesse isolamento. Não dá pra chamar de ruim, mas poderia ser melhor. Eu acho que isso tem muito a ver também com o ajuste aqui do câmbio, né? A gente está falando de um câmbio de 6 marchas moderno, né? Longe de falar que é um câmbio antigo ou qualquer coisa desse tipo. A Hyundai faz ótimos câmbios. Excelente. Fornece para muita gente. Mas a impressão que passa aqui é que a gente está falando de um câmbio que não sabe trabalhar muito bem com esse motor, Cara, né? Eu não gostei dessa programação, porque ele demora a reduzir, ele demora a entender o que o motorista quer fazer, ele não faz a interina, falta qualidade nas reduções, falta qualidade na hora de abrir e fechar o conversor de torque, você sente isso acontecendo. Não gostei. Eu também não sou fã desse câmbio. A gente já tinha criticado ele quando a gente avaliou o HB20, já tinha criticado também quando a gente avaliou a versão 2.0, mas eu acho que aqui nesse Creta 1.0, né, que é um carro mais pesado do que o HB20, com um motor mais fraco do que o 2.0, eu acho que é onde a gente mais sente essa deficiência. Né? E dá uma sensação de carro insuficiente. E é algo que a gente sempre fala nos nossos vídeos. Hoje em dia não tem carro insuficiente, tem um carro mais rápido, um carro mais fraco. Mas a percepção que fica no Creta
é de insuficiência, porque o câmbio não te interpreta bem. A gente tem um acelerador bem progressivo, bem lento, mas com esse câmbio muito lento nessas reduções, isso acaba virando um certo problema. Então fica toda uma percepção de peso de mais e motor de menos. Exatamente, e a gente definitivamente não está falando de um motor fraco ou de um carro pesado ou qualquer coisa desse tipo. Não é um motor parrudo, não, nada do tipo, mas pô, é suficiente. Mas vale deixar isso bem em atenção, né? Que apesar desses poréns, a gente está falando de algumas características que são mais perceptíveis para nós, que já testamos todos os SUVs dessa categoria, que Sim. é bem crítico com o carro e tudo mais. O Creta é um carro muito gostoso de dirigir, com uma dirigibilidade Sim. muito boa, com uma segurança, que transmite uma segurança muito boa, né? Direcional e tudo mais. E seria um carro que, igual que a gente tinha brincado, né? É um carro que eu recomendaria para minha avó sem problema nenhum. Exatamente. É aquele carro pacato, aquele carro tranquilo. Tudo isso que a gente nota, o cara comum, que pode ser a pessoa que está nos vendo também, não vai ligar para isso. Exatamente. Ele não vai dar bola para isso. Mas eu, Davi, sendo uma pessoa um pouco mais entusiasta, eu não escolheria esse carro, porque achei a direção dele muito bobinha no centro, meio esponjosa. A suspensão acho que faltou um pouquinho mais de carinho no ajuste. Essa questão do câmbio, enfim, faltou nivelar por cima, vamos dizer assim. Se você nivela por cima, você agrada todo mundo. Eu acho que faltou esse carinho aqui nesse carro. Uma coisa, porém, que eu acho que vale a pena comentar é que aqui no Creta a gente tem pneus bem bifudos, né? São rodas grandes, 17, mas pneus largos, altos. 215, 60, né? E também pneus de uso misto, né? É isso aí. Então, quando a gente está em uma situação de terrinha leve, igual que a gente está aqui, que seria, sei lá, uma estradinha de sítio, por exemplo, é um carro que vai passar com muita facilidade. Né? Ele é alto também, 19 centímetros de vão livre. Exato, ele não raspa, você não sente as ondulações no pneu de forma muito brusca, qualquer coisa desse tipo, não tem risco de rasgar pneu, igual tem no Fastback, por exemplo. Mas tem uma pequena sensibilidade aqui, que a suspensão, por ser uma suspensão um pouquinho mais rígida, né, ele é um carro que balança um pouquinho mais numa situação desse tipo, né. Rodando dentro da cidade, São Paulo é cheio daquelas valetas meio sequinhas, né, que você passa de maneira um pouco mais brusca, e o Creta reclama um pouco nesse tipo de situação, ele passa seco, ele passa de maneira mais... a suspensão trabalha de maneira mais, como vou dizer, contundente do que se espera. Exatamente. Mas como que será que é lá no T-Cross, hein? Bora começar exatamente por esse pedacinho de terra? Vamos, bora lá. Olha, Volkswagen, muita gente gosta de insistir que são carros muito duros, né? Mas já faz um tempo que isso não é mais bem verdade. Eu acho que para quem teve o Polo da primeira geração, Fox, digo com lugar de fala, ou até mesmo o próprio Gol também, né, nos modelos mais antigos, eram carros realmente mais durinhos. Mas, cara, a engenharia da Volkswagen evoluiu muito em suspensão. Eles trouxeram um pouco daquela característica que a gente tinha muito em carro Fiat, né, que era bom de buraco, de estrada de terra. E aqui o T-Cross eu acho que é o melhor exemplo disso, né? Com esse pneu mais alto, a suspensão um pouco mais alta aqui do que os outros, né? Exatamente. Cara, ele é bem progressivo, bem macio. Nesse mesmo tipo de terreno aqui, eu acho que dá até pra dizer que ele passa até melhor que o Creta, sacoleja menos, eu diria. Você nota que a suspensão trabalha de maneira mais relaxada, mais confortável. É um carro que agrada muito em conforto de suspensão, tá? Sem dúvida, eu acho. Rodando dentro de São Paulo também. Eu acho que quando a gente fala de suspensão aqui, é um ponto pro T-Cross sem pensar duas vezes. Não é o carro que eu diria que é referência aqui na categoria, eu acho que o Renegade ainda estaria um passo à frente. Muito bom, mas realmente um passo muito bom. E um carro que é muito bom de suspensão também em situações mais dinâmicas, né? Com uma espadinha que a gente vai pegar aqui daqui a pouco. E olha, vamos aproveitar aqui essa valeta. A gente fez a Montana aqui outro dia, a Montana bateu feio nessa valeta, lembra? Foi. E aqui, a gente passou de lado, mas assim, tranquilo, né? Então é um carro que ainda tem um bom vão livre, um bom ângulo de ataque, de saída. Por mais que ele seja um SUV mais socadinho do que o Creta, né? Exato. Para quem procura um SUV por ter um bom vão livre, um carro que não vai te dar muita dor de cabeça em buraco, essas coisas, eu acho que os dois vão bem, mas o T-Cross tá um pouquinho aqui na frente, né? Qualquer um vai bem, menos o Tracker. O Tracker é baixo. O Tracker é baixo. O Tracker não vai mesmo. Mais baixo que o HB20. Então, enfim, qualquer um vai servir muito bem.
Mas em termos de comportamento dinâmico, para quem tem receio aí, putz, SUV é ruim, SUV torce muito. Cara, nesse carro aqui não tem nada disso. Os dois são muito bons, mas esse aqui é melhor ainda, né? Tem aquela maciez que não era típica de Volkswagen, mas ainda tem um comportamento que era típico de Volkswagen, né? Então é um carro que rola muito pouco. E o ponto vai pro T-Cross, eu acho, cara. Isso é um ponto importante, né? Até recentemente uma pessoa comentou lá no canal, falou: mas esses carros não são SUV de verdade, SUV de verdade é Hummer. É. E cara, tá bom. Papo chato, né? Papo chato, Se você acha que SUV é só carro feito sob chassi, um SW4, um Pajero Sport, um Hummer, alguma coisa desse tipo, cara, a gente tá falando de um carro que não vai ter um comportamento dinâmico tão bom quanto a gente encontra aqui, e outra, o pessoal fica se prendendo muito, não, porque o SUV tem que ser o 4x4, com vão livre de 20 centímetros, sobre chassi. Não existe essa normatização. Existe uma categorização do Imetro para aferição de consumo, mas não existe, tipo, um SUV tem que ter isso para ser isso. Exatamente. Não tem. Aí as pessoas ficam se prendendo nessas chatices. E, pô, as pessoas chamam de SUV porque é um carro mais altinho, que consegue superar alguma coisa. Tem esse desenho mais de caixotinho, né? É, uma coisa mais crossover. Uhum. Pô, qual que é o problema? Acho que se é bom de andar, se tá com o ajuste correto, é bom. É isso que importa no final das contas, né? Exatamente. E ainda falando aqui sobre ajuste correto, né? Esse é o terceiro ponto aqui que eu acho que vai pro T-Cross, que é a ergonomia. Cara, é muito bom, né? É uma ergonomia muito boa, a gente tá falando de... Os dois carros são muito bons de você se sentar, de você achar a sua posição de dirigir, mas aqui no T-Cross a gente consegue ter uma posição de dirigir mais baixa, mais alta, então você consegue agradar gregos e troianos aqui dentro do interior do carro. Exato. E a gente tem uma outra vantagem aqui também, que é o fato da gente ter bancos mais confortáveis, mas isso não significa que o T-Cross é melhor em todos os aspectos de ergonomia, né? Eu acho que essa central multimídia Volksplay aqui, ela deixa bastante a desejar em relação a isso, porque a gente está falando de um carro que não tem botões físicos para abrir porta-mala, que não tem um ajuste ali pela rodinha para você ajustar o volume ali da central multimídia. Que é algo que faz muita falta. Faz muita falta, exatamente. E são coisas que a gente fica preso aqui dentro da Volksplay a usar sempre o touch. Então, a ergonomia da multimídia em específico, eu acho que é uma coisa que deixa um pouco a desejar aqui, mas nos outros aspectos é um ponto aqui pro T-Cross, viu? Cara, e como ex-dono de Polo, ainda digo mais, é estranho que ela não é um pouquinho tombada igual no Polo e no Nivus. Exatamente. Aqui ela é virada para frente. Mas, beleza, já falamos sobre esses aspectos, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre consumo. E aí, eu vou explicar pra vocês por que a gente tinha um galão de 50 litros lá no porta-mala. É o galão da massa, como dizem os nossos colegas de Belo Horizonte. Exatamente. Bora lá? Bora. E olha, pessoal, a gente tentou, viu? Como a gente tentou. A gente fez um baita planejamento, a gente comprou um galão de 50 litros. A gente comprou uma bomba manual, mas o Creta não nos deixou de forma alguma. Eu já fiz coisa muito vergonhosa na minha vida, mas... Roubar combustível, né? Não é roubar combustível, um realocamento, uma redistribuição temporária de combustível para que a gente pudesse armazenar o álcool aqui provisoriamente, botar gasolina e depois botar o álcool de volta. A gente tentou lá de tudo quanto é jeito e a gente não conseguiu tirar nenhuma gota de combustível ali do Creta. Nem molhou a beiradinha da mangueira. Aqui no T-Cross, em compensação, a gente enfiou a mangueira, pluf, voltou, estava inundada de etanol. Exato. De gasolina. De gasolina. Né? Então, no final das contas, a gente conseguiu testar todo o T-Cross aqui com gasolina e o Creta só com etanol. Por conta disso, estou deixando aqui na tela os números do Imetro para vocês. Isso a gente está comparando a versão 2024 dos dois modelos. Certo. E fica muito claro como que na cidade os dois têm um consumo bem similar. Os dois são carros bem econômicos, inclusive. Bastante, inclusive, cara. Mas na estrada, cara, o T-Cross tem uma estrelinha aqui mesmo, viu? Tem uma estrelinha e é interessante porque na variação do HB20 Platinum Plus no final do ano passado, a gente tinha notado que ele era um carro que tinha um consumo legal na cidade, mas não tanto na estrada. E é o mesmo motor, com a mesma potência, a mesma calibração, e a história se repetiu no Creta. Ou seja, quando o assunto aqui é consumo na cidade, empate. Um pontinho aqui para os dois, justo. Né? E cara, os dois são bem econômicos, se Bastante. você for parar pra pensar. Kicks ficaria para trás, Pulse ficaria para trás, C4 Cactus 2008 1.6, todos eles ficariam por trás. Esses aqui realmente são muito econômicos. Já na estrada, um ponto só aqui pro T-Cross, porque o Creta, apesar de não ser um carro beberrão na estrada, o T-Cross realmente é bem mais econômico aqui, viu? Pode saber, e tem questão de fechamento inferior, um trabalho de desviar o ar das rodas. Então... Exatamente.
Mas bom, agora que vocês já sabem como que é a questão do consumo, bora apresentar aqui para dentro pra gente falar sobre os aspectos mais do dia a dia ali com o carro. Bora! Aqui no T-Cross a gente tem um conjunto de equipamentos bem correto para uma versão intermediária e também bem parecido com o que a gente vê no Creta Limited. Mas a gente tem algumas diferenças, algumas delas não tão sutis, que viram o jogo a favor do T-Cross. Começando pelo Active Info Display, que é um belíssimo painel de 10,25 polegadas, totalmente configurável. Eu gosto muito desse painel, a visibilidade dele é sempre ótima. Então isso aqui já é uma baita vantagem em relação ao painel analógico simples do Creta. Mas a gente tem aqui também um sensor de estacionamento dianteiro. A gente tem um sensor de estacionamento com função de frenagem de manobra. Então se você se aproximar demais e não fizer nada, o carro para sozinho. E a gente tem também o seletor de modos de condução, um pouquinho mais relacionado aí à dirigibilidade, mas que não deixa de ser um ponto interessante. Ponto aqui então vai para o T-Cross. Em termos de conectividade, aí a coisa já começa a embolar um pouquinho mais. Porque, ao meu ver, os dois carros têm soluções que talvez devessem ser complementares. Vamos falar do que o T-Cross tem de bom. Essa central tem a usabilidade muito fácil, ela tem uma profundidade de preto, uma definição de tela, uma definição de cores exemplar. Enfim, é um sistema muito mais moderno, muito mais fácil de usar, muito mais bonito e que tem uma qualidade de tela muito superior. Mas no Creta a gente tem uma solução de Wi-Fi embarcado com o sistema BlueLink, que inclusive é gratuito nos primeiros anos de uso do veículo. E o que isso significa na prática? Aqui você tem um chip de celular, então você consegue controlar o carro a partir de um aplicativo no celular. E esse sinal de Wi-Fi você também consegue replicar para quem vai aqui dentro do veículo. Como que é lá no T-Cross? Você precisa usar o seu celular para aceder o Wi-Fi à central multimídia e na central multimídia você consegue baixar aplicativos como Waze, iFood e Spotify. Então são soluções bem diferentes. Nesse ponto, a vantagem de conectividade, né, no sistema BlueLink vai para o Hyundai, mas todo o sistema operacional e usabilidade é melhor no T-Cross. Empate em termos de conectividade. Outro empate temos também em acabamento. Não tem como fazer milagre. Nessa categoria, o padrão é plástico duro, e isso não é um sinônimo de acabamento ruim, que fique claro. Inclusive, os dois carros são muito bem montados, não notei rebarbas, falhas de encaixe, absolutamente nada do tipo em nenhum deles, mas a gente tem caminhos diferentes para tentar entregar uma percepção melhor. Então no Creta, olha, isso pode parecer um couro, um vinil, mas não, isso é plástico. Então acho que é um trabalho muito interessante, mas tudo preto, com essa central que é um pouquinho pior, esse black piano, esse painel, enfim, toda a percepção aqui é de um carro muito simples, inclusive com esse teto branco. Lá no T-Cross a Volkswagen também passa essa impressão de simplicidade, mas a gente tem a parte dianteira do painel com aquele azul escuro, um tom bem bonito, metalizado, o teto preto, enfim, cada uma tentou de uma maneira disfarçar um pouquinho esses materiais mais simples de acabamento. Mas realmente é bem nivelado o jogo nesse sentido. Empate também em acabamento. Bom, são carros muito equivalentes, são carros que têm preços ali parecidos, né? Uma pequena vantagem ali para o Creta. Brigam bem, né? Parelhos. Exatamente. Mas quando a gente fala aqui de manutenção, seguro, revisão, quem será que ganha aqui entre os dois, hein? Olha, uma coisa que eu achei muito legal, primeiro de tudo aqui falando de revisão, é que os dois carros têm revisão programada até os 100 mil quilômetros. Isso é muito bom. Isso é muito prático, você já sabe exatamente quanto que você vai gastar aqui com o seu carro. Mas o ponto de revisão, eu já adianto aqui logo de cara, que vai aqui pro T-Cross. Sabe por quê? Esse carro tem as 3 primeiras revisões de graça. Isso é bom. Então se você estiver falando de 30 mil quilômetros, 3 anos de carro, né? Muita gente compra carro para ficar 3 anos e vende, né? Troca com essa frequência. Você não vai gastar um centavo com revisão aqui com o T-Cross. Não, alguns centavos a gastar, porque tem um macete. Essas 3 revisões, elas pegam óleo, filtro de óleo, verificações e ajustes. E aí, por exemplo, você viu a necessidade de trocar um filtro de ar a cada 20 ou 30 mil, não me lembro, aí vem entrar um extra na revisão. Então alguma coisinha você vai gastar, porque senão o concessionário ia chorar também, né?
mas fica muito mais barato, sem a menor dúvida. Exato. E quando a gente estende aqui para os 60 mil quilômetros, a gente está falando de R$ 2.981 aqui no T-Cross, e no Creta a gente estaria falando de R$ 4.526. É uma boa diferença. Quando a gente fala dos 100 mil quilômetros, o T-Cross chega a R$ 6.688, enquanto o Creta R$ 7.975. Ou seja, as revisões aqui no geral do T-Cross são mais caras que do Creta, indiscutivelmente. Quase todas são mais caras. Mas como você tem essas 3 primeiras de graça, você acaba tendo ali até os 100 mil quilômetros, 10 anos, uma vantagem bem grande aqui quando o assunto é revisão. Falando aqui de garantia também, né? 3 anos no T-Cross, 5 anos no Creta. Ponto aqui, sem dúvida alguma, aqui para o Hyundai. E isso sempre foi uma característica que a Hyundai trabalhou desde o princípio, né? Desde o lançamento aqui do HB20 no Brasil, HB20, HB20 Sedan, Creta, eles sempre tiveram 5 anos de garantia e sempre foi um ponto muito positivo, né? E a garantia total, de tudo. Quanto mais garantia você tem, melhor. E ainda mais quando você não tem nenhum custo adicional, como é o caso aqui dos 3 anos do T-Cross, né? E o terceiro ponto aqui que a gente gostaria de apontar é sobre seguro. A maioria das pessoas, né, vão fazer um seguro, e eu simulei um seguro aqui para os 2 carros para o meu perfil. Então, jovem, de 27 anos, que mora em São Paulo, solteiro, e eu não coloquei nenhuma classe bônus, apesar de eu ter classe bônus, porque eu tenho seguro no meu carro, eu coloquei 100 bônus. Então os valores deram alto. Provavelmente na prática você vai conseguir valores muito melhores do que isso. E lembrando, né, região muda muito o preço, perfil, bônus. Exatamente, mas dá para ter pelo menos uma noção de proporção, né? Sim. E aqui a gente estaria falando de um seguro de R$ 8.426 por ano aqui no T-Cross e R$ 6.155 aqui no Creta. Olha o coraçãozinho aqui, ó. Cara, mas esse seguro de 8 mil, ele é mais barato que o que a gente conseguiu no C4 Cactus, que a gente tinha conseguido no Renegade, Longitude. Mas como a gente está falando de Creta e de Cross aqui, né? É indiscutível que o ponto aqui do seguro vai para o Creta, é um carro que você vai ter um custo menor ali nesse aspecto. Exato. E com isso, fechamos aqui a nossa avaliação. Todos os pontos já foram distribuídos. Bota o meme da Nazaré fazendo conta. É mais ou menos o que a gente estava aqui agora há pouco. E que rufem os tambores. As velhas do Silvio Santos, como sempre, como de costume. 12 pontos para o T-Cross, 8 pontos para o Creta. Cara, é uma vantagem significativa, né? Principalmente considerando que a gente está falando de um Creta aqui, um carro que foi atualizado recentemente, né? Com uma atualização bem extensiva, enquanto o T-Cross aqui é um carro que vem recebendo apenas pequenas atualizações nos últimos anos, né? O Creta, essa nova geração é 2021, né? Exato. 21, e o T-Cross foi lançado em 2019. Nessa semana que a gente grava o vídeo, apresentaram um novo T-Cross na Europa, um facelift leve, que se esperava para o Brasil ainda neste ano de 2023 e aparentemente ficou para 2024. Exato. Por conta desse cenário doido que a gente está vivendo. Mas é interessante ver como é que um projeto que, o T-Cross não é antigo, mas um pouquinho mais antigo, né, bem feito, ainda dá um caldo. Bem, né? Manda bem. Eu acho agora até indo aqui para um aspecto um pouco mais subjetivo, né? Se alguém chegasse para mim e perguntasse, putz, compra um T-Creta ou um T-Cross? T-Creta. A minha resposta seria, tanto faz, o que você preferir. No final das contas é isso. São carros muito bons. É isso. Mas agora se alguém perguntasse, Lucas, qual carro você compraria? Eu não compraria nenhum dos dois. Tá bom, vai, prossiga. Continua sua linha de raciocínio. Se eu fosse comprar um carro agora, eu precisasse de um SUV compacto na faixa de 150 mil hoje, eu compraria o Renegade Longitude. Eu gosto muito do Renegade, é um dos meus favoritos ainda. Que é um carro que tem um motor mais potente, é um carro que tem um conjunto muito bom, que tem um pacote de assistência de direções muito boa, um carro muito seguro, um carro muito bom, muito coeso. Sim, e que está aqui na mesma faixa de preço. Mas se eu fosse comprar o carro no ano que vem, eu esperaria o T-Cross atualizado, viu? Porque eu gosto pra caramba aqui do T-Cross, eu acho que é um carro que tem um conjunto muito bom, que nem você falou, mas não sei, sabe aquela sensação de falta um pouquinho mais, sabe? Um gostinho a mais que essa nova atualização vai trazer? Eu gosto muito do T-Cross. Entre esses dois eu iria de T-Cross. Nessa categoria, entre Renegade ou T-Cross, não sei, ficaria entre um dos dois. Mas está faltando algumas coisinhas que o Nivus já oferece, por exemplo, o farol 100% em LED aqui na frente, o Eco LED, uma revisita de acabamento, o Polo já tem um medalhão da porta ali todo em tecido no interior, né, da porta, mas é um carro que vendeu muito, vende muito, faz sucesso, você vê muito nas ruas, então fica aquele gosto tipo, cadê uma novidade? Estamos esperando uma novidade, mas ainda é um ótimo carro, se a pessoa não quiser esperar, também é uma boa opção. Mas se a pessoa puder esperar, acho que é uma boa.
E se você estiver pensando em comprar um Creta, né, você gosta de Hyundai, você achou esse carro bonito, com esse visual diferentão dele, cara, vai na fé, você vai estar super bem servido. Não é porque ele perdeu esse comparativo aqui que ele é um carro pior, não. É um carro que é super competente, um carro super confiável, com uma mecânica muito boa, com uma garantia boa, que não vai dar dor de cabeça. Qualquer uma dessas duas compras é uma compra tranquila, uma compra segura, né? E são carros de perfis muito diferentes, era esse o ponto que eu queria chegar. O cara que... eles são concorrentes, mas para pessoas diferentes. Exatamente, então, aqui um carro de uma pessoa que é mais entusiasta, ali de uma pessoa que quer mais um meio de transporte, né? É, o cara que às vezes é mais ligado em tecnologia, que às vezes o cara que é mais clássico, vamos dizer assim, mais tradicional. Que é um carro mais simples, né? Um carro mais simples, Então, são perfis diferentes. Exatamente. Bom, então espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso comparativo aqui dos dois SUVs compactos 1.0 turbo, câmbio de 6 marchas, epicíclico, 4 portas com disco de freio traseiro. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para você que deve estar pensando, mas eles são pagos pela Volkswagen para falar bem do carro. Gente, desliga esse vídeo e vai assistir o vídeo do HB20 do Polo, porque lá é o Hyundai que ganha, tá? É verdade, então, o Hyundai ganha lá. Quando a gente está gravando os nossos vídeos aqui, a gente é 100% imparcial, então pode confiar na nossa palavra aqui. E se você não confiar, vai no concessionário e faz um test drive dos dois aqui, conhece o carro na prática, que você vai ver que tudo que a gente falou aqui realmente faz sentido. É isso aí. Beleza, galera. Não deixa de assistir os outros vídeos aqui, a gente fez um comparativo também do Renegade e também do C4 Cactus, são outros carros aqui que também estavam nessa faixa aqui dos 150 mil. Se você está pensando aí um carro um pouquinho mais barato, a gente fez esse comparativo do C4 Cactus com o 2008 também, né, nas versões 1.6 aspiradas. Um pouquinho mais barato o HB20 Polo, um pouquinho mais barato o Kwid Mob. Exatamente. Um pouquinho mais barato o ônibus metrô. Então, um pouquinho mais barato o Reebok Adidas. Havaianas e Ipanema. Então a gente pode fazer nos mais baratos. Todo meio de transporte aqui a gente encontra no Drive-On. Exatamente. Um abraço a todos, galera. Até mais. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.